Bom, boa tarde. Dando continuidade aqui ao nossa programação, nós temos hoje aqui, dia 15 de 5, a utilização de parâmetros de controle em fluxo. A gente viu no encontro passado que é possível a gente utilizar consultas no banco de dados para atender expressões que não existem dentro do código do PJE, né? E a ideia aqui é a gente transformar principalmente essas expressões em parâmetros, de forma que a gente consiga ter não só um controle maior e um desacoplamento dessas consultas no nosso fluxo, como também para que a gente não precise ficar fazendo republicação de fluxo toda vez que houver alguma mudança, né, de regra de negócio, do fluxo, que envolva alguma utilização de parâmetros dessa. Então, o nosso próximo tópico aqui vai ser a separação de tarefas de arquivamentos em localizações específicas, né? A gente poder separar aquilo que está de processo arquivado com as tarefas que realmente a gente precisa trabalhar, né? Isso aí já falamos no primeiro encontro sobre o ganho de performance disso aí na aplicação, de não ficar carregando e nem contabilizando a quantidade de processos de tarefas de arquivamento, né? Uma vez que arquivou, tem que ficar guardadinho lá e não ficar ali poluindo as outras tarefas que realmente precisam de cumprimentos, precisam de ações. E vou também, para a gente finalizar o dia de hoje, abordar aqui algumas estratégias para a gente migrar o nosso fluxo atual para o modelo de mini fluxo, né? Algumas estratégias aí para a gente adotar, para a gente finalmente conseguir migrar os nossos fluxos atuais para o modelo de mini fluxos. Então, dando continuidade aqui, vou puxar aqui o meu fluxo. Fizemos aqui vou puxar o meu fluxo de carta convite, que eu já fiz, né? Como eu falei para vocês, eu ia ficar trazendo aqui o que eu fosse desenvolvendo e passando como tarefa para os senhores. Então, eu já fiz o fluxo de carta convite, está aqui ele. Depois a gente vai comparar com os que vocês fizeram aí e, ao final, né, quando encerrar mesmo o período para envio das atividades e encerrar, de fato, esse curso que vai gerar certificado, aí a gente também libera o repositório aqui, né, com os XMS desse fluxo aqui, já todo pronto, para que quem não tem fluxo de reclamação pré-processual, né, do SEJUSC pré-processual, possa levar aí para o Tribunal dos Senhores e, obviamente, submeter ao crivo aí de quem delibera sobre isso para saber se esse fluxo atende às necessidades. A gente entende que sim, que é um fluxo que foi concebido por vários magistrados aqui do TJRN e que, como é um rito padronizado aí de forma nacional, né, SEJUSC pré-processual, a gente entende que esse fluxo atende perfeitamente. Então, teve uma expressão que a gente criou, né, no encontro passado, e quando eu estou aqui na carta convite elaborar, eu posso cancelar a elaboração da carta convite. E aí, quando eu cancelo, ele vai para o nosso fluxo aqui de análise de cumprimento, análise da sessão de cumprimento. Então, se eu vier aqui para o nosso nó de iniciar o fluxo de análise de cumprimento, a gente vai ter aqui um evento, e que esse evento ele vai fazer o seguinte: eu acabei criando um outro evento aqui só para fazer um teste, mas na realidade a gente só precisa desse evento mesmo. Olha só, eu já transformei, já trouxe para aqui a nossa expressão, né, a nossa consulta SQL através de um parâmetro. Então, eu vou fechar aqui, eu vou deixar aqui, para ficar melhor de explicar para os senhores, eu vou separar aqui a minha expressão e vou separar também o meu parâmetro
para que a gente possa, o nome do parâmetro é esse aqui, ó. Eu coloquei como PJS, Sejusc e verificar a existência de tarefas paralelas. Bom, tá aqui. Se eu abrir aqui o meu parâmetro, e aí, pessoal, quando eu falo de parâmetro, é realmente esse menu aqui de parâmetro, tá? Acho que eu fui rápido aí. É para a gente ter a autonomia de criar vários parâmetros aqui, para que a gente possa ter esse controle, né, de algumas regras, negócio que a gente coloca dentro da aplicação, de forma que a gente não precise depois republicar os nossos fluxos. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei aquela expressão que a gente fez no encontro passado e coloquei aqui como um parâmetro, o valor do parâmetro. Então, eu tenho o meu Entity Manager, e aí eu crio uma query nativa, mas eu posso também utilizar HQL, né? Os colegas aí desenvolvedores sabem que o JE usa o Hibernate, então eu posso usar o HQL. E eu particularmente gosto muito de utilizar o Native Query, porque até a gente buscar o nome das entidades e o nome das tabelas, como eu já estou acostumado, então para mim fica bem melhor. Então o que é que eu faço aqui? Eu faço uma consulta no banco, porque eu não tenho uma AL para isso. Na realidade, eu tenho uma AL para saber se o processo ele está no fluxo, numa tarefa ou num fluxo específico. Mas eu teria que fazer várias condições aqui para saber se ele está em um dos fluxos paralelos daquele, né? Que a gente sai lá do Secretaria do Análise de Cumprimento e aquela exceção de cumprimento analisar, né, que a gente tem. São todos os fluxos aqui que eu acabei me confundindo. Então, fluxo de elaboração do documento, fluxo de elaboração do carta-convite, fluxo de operações de audiência e fluxo de realização da audiência. Então, esses fluxos aqui eu posso iniciar de forma paralela, através daquele checkbox, né, que a gente viu, né, em todos os encontros, aí, a possibilidade de a gente criar tarefas paralelas. E aí, o que é que acontece? Eu pergunto aqui quem é que, se tem algum processo tarefa, ou seja, se tem algum processo dentro de esse processo tarefa, ele traz tanto o nome da tarefa como o nome do fluxo que está associado àquela tarefa, né? Então, eu testo aqui se o processo ainda está em um desses fluxos. Para quê? Para eu verificar se eu vou inicializar de volta a sessão de cumprimento analisar. Por que eu faço isso? Porque quando eu inicio várias tarefas paralelas, se eu finalizasse cada cumprimento desse, por exemplo, se eu fizesse uma elaboração de uma carta e fizesse uma elaboração de outros documentos, toda vez que ele encerrasse cada fluxo desse, ele ia criar uma instância nova para aquele processo lá em sessão de cumprimento analisar. Então, eu não quero isso. Eu quero ficar testando aqui se eu vou ter pelo menos uma tarefa aberta, porque se eu tiver, eu coloquei esse LE, que é o less equals, né? Que é a mesma coisa disso aqui, né? Mas como eu estou usando em fluxo, eu preferi usar essa notação aqui, né? Que é mais compatível com o nosso XML. E aí, eu passo como parâmetro aqui o meu ID de processo. Então, eu pego lá na hora qual é o meu processo, o ID do processo TRF, passo como parâmetro aqui no meu ID processo, e aí ele preenche aqui. Então, para esse processo, eu quero testar se ele tem, se ele não tem nenhuma ou uma instância de algum desses fluxos aqui. Porque se ele tiver, aí eu quero que ele inicialize o fluxo da sessão de cumprimento. Porque se eu tiver com mais de uma instância em algum desses fluxos, eu não quero que ele inicialize. Eu quero que ele saia terminando lá os outros para poder fazer esse teste. Então, isso aqui é super importante para a gente controlar o nosso paralelismo, tá? E aí veja que, apesar de eu ter colocado essa consulta aqui SQL, né, e ter dito a vocês que a gente tem outras abordagens aí para utilizar,
mas aí eu teria que ficar testando um por um, e toda vez o sistema ia lá no banco de dados, fazia uma consulta e voltava, fazia consulta e voltava, e acabaria ficando mais oneroso. Então, através dessa consulta aqui, eu consigo otimizar drasticamente aí a nossa consulta, né? E consigo fazer esse controle para que o processo não fique sendo instanciado mais de uma vez no sessão de cumprimento aguardar quando eu for, né, finalizando as tarefas paralelas. Isso na prática, ele vai fazer isso aqui. Eu vim aí servidor geral aqui, sessão de cumprimento. Eu vou pegar esse processo aqui e vou marcar, ó, minhas duas opções aqui, elaborar carta convite e operações de audiência. E a ideia é depois a gente fazer todos aqueles outros lá aqui também, tá? Vou mandar prosseguir nas tarefas selecionadas. O que ele fez? Opa, pegou o primeiro fluxo e já jogou dentro dele. Então, eu tenho na audiência aqui, o meu 16 aqui, eu já tenho ele aqui em carta convite e audiência manusear. Audiência manusear, carta convite, no 16. E aí, o que é que acontece? Se eu vier aqui, carta convite elaborar, ó, e fechar, cancelar a elaboração, ó, veja que ele não inicializou o meu secretaria, o meu sessão de cumprimento analisar, né? Se eu vier para aqui agora, em carta convite, não, audiência, aqui meu 16 de novo. Se a gente olhar o nosso histórico de tarefa aqui, ó, veja que eu inicializei ele tanto em elaborar convite, que já finalizei, e audiências, manusear, e está aí aberto aqui. Então, eu venho aqui e vou cancelar. Quando eu cancelo, aí sim, ele inicializa o meu fluxo de sessão de cumprimento aguardar. Então, veja que, através daquela consulta, eu consegui controlar a volta desses fluxos paralelos para a minha tarefa central, de forma que eu não tenha que inicializar, né, o meu processo nessa tarefa mais de uma vez. E assim, pode parecer complicado, principalmente para o pessoal que não é da área de TI, mas assim, até peguei um lema que o pessoal do TRF da primeira e da terceira região, onde eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento sobre fluxo, tem muita gente da área de negócio mexendo com fluxo. Então, embora a gente tenha que, né, muitas coisas aqui a gente saber de EL, saber de algumas expressões ali, né? Aí o pessoal falou, olha, quando eu não sei, eu vou lá no desenvolvedor, olha, me dá alguma expressão aí que eu consiga fazer um teste assim, assim, assado. Então, eu não sei o que é que ele está fazendo ali por trás, mas o pessoal lá vai me dar e eu coloco aqui e está feito. Né? Então, eu não preciso necessariamente entender o que está sendo feito aqui, o pessoal do negócio, né? Mas o pessoal do desenvolvimento, aí, de fato, precisa entender o que está aqui. Então, para essa situação aqui, ele vai testar, né? Se eu vou ter mais de uma instância do meu processo em um dos fluxos paralelos, e se eu tiver mais de um, aí ele não vai inicializar meu fluxo de ação de cumprimento a guardar, analisar. Se eu tiver realmente só um ou nenhum, aí eu quero que ele realmente inicialize. E foi o que a gente viu na prática aqui, né? Então, veja que eu tenho a minha expressão aqui no meu parâmetro. Eu tenho o meu teste sendo feito aqui. Então, essa classe aqui, ela cria essa consulta, ela possibilita essa consulta. Ele tem esse retorno aqui, esse método que retorna, né? Que é a quantidade, é esse count aqui, a quantidade de tarefas. E aí eu vou lá para o meu fluxo e vou testar. E aí, quando eu venho aqui, por exemplo, carta convite, aí eu faço o controle do chamamento aqui do meu iniciar fluxo da sessão de cumprimento, aí eu faço o teste aqui, na minha expressão. E aí é onde eu quero mostrar para vocês a grande sacada, porque se a qualquer momento o PJE mudar a estrutura
de armazenamento de tabelas, de fluxo, de saber onde está os processos na tarefa, como houve, né? Antes a gente utilizava muito aquela view, que é a VS situação, processo new, né? Eu particularmente usava direto aquilo ali. E aí agora a gente sabe que só precisa ir lá naquela processo tarefa, porque essa view ela foi materializada nessa tabela por questões de performance e ficou realmente discutivelmente mais rápido. Então, o que é que eu faço aqui? Eu chamo essa classe aqui, util evil, e aí esse evil, ele vai simplesmente ser o nosso parser. Ele vai simplesmente tentar resolver a expressão que eu coloquei lá no meu parâmetro. Mas como é que ele vai carregar o meu parâmetro? Então, tem uma outra classe que ele é o parâmetro util, e aí eu pego o método getParâmetro, e aí eu pego aquele nomezinho lá que está lá, né? O meu PJS é JUSC verificar a existência de tarefas paralelas. Então, eu faço simplesmente isso aqui, pessoal. Por quê? O meu evil, ele já vai fazer a execução daquela consulta. Ele já vai provocar, porque quando eu coloco esse evil, como eu coloquei lá o Entity Manager, ele já vai automaticamente chamar aquela classe e aquele método que é o Create Native Query. Então, ele já vai fazer aquela consulta com aquele valor que está lá naquele parâmetro. E como eu coloquei lá já, inclusive, o single result, né, e fazendo o teste se ele é menor ou igual a 1, então eu não preciso fazer teste nenhum, eu simplesmente passo aqui, né, só a chamada do parâmetro, passando aí o nosso evil para ele fazer toda essa trabalheira para a gente. E aí veja que ele fica bem simples, bem enxuto, e o ganho indiscutível, né? A gente não precisa fazer republicação de fluxo. Se a gente quiser incluir mais fluxos paralelos, que a gente vai lá, adiciona só no parâmetro, entenderam? Então, assim, vejam que isso aqui dá inúmeras possibilidades aí para a gente parametrizar, né? Vocês podem parametrizar não só essas consultas SQL que eu fiz aqui, mas como também a própria lógica de condição. Por exemplo, eu quero testar se determinada competência, o processo ele vá para uma tarefa específica. Então, eu posso fazer isso aqui também, porque eu coloco a minha regra toda lá. Então, se amanhã eu acrescentar uma competência ou excluir a competência, ou simplesmente mudar a minha regra de negócio, eu só altero lá no parâmetro. Não preciso ficar fazendo republicação de fluxo. Esse aqui é o grande benefício aqui de utilização de parâmetros em fluxo. Então, veja, eu uso o operador ternário, faço o teste lá, né? E aí, se realmente isso aqui for verdadeiro, ou seja, se for menor ou igual a 1 lá que a gente colocou, aí eu quero que ele inicialize meu fluxo de análise da seção de cumprimento. E aí eu passo as variáveis lá para ele, porque nesse processo eu já trago lá o último ato judicial, já tem outras variáveis que eu preciso trazer, né? Ficar levando de uma tarefa, de um fluxo para outro também. Então, fica aí, né, essa parte de utilização de parâmetros aí para os senhores usarem, abusarem à vontade, porque realmente é um ganho que não tem preço. Você não ter que republicar um fluxo porque mudou uma regra de negócio realmente não tem preço. Agora, lógico, se você precisa criar outros testes lá dentro do fluxo, aí não tem muito o que fazer, né? Mas se você quer acrescentar uma unidade a mais ou quer simplesmente renomear, não é mais esse ID do jogador, agora é esse. Você pode deixar tudo isso aí dentro de parâmetros. Então, até coloquei aqui, né, para a gente fazer a avaliação dos dois. Então, eu já passei por essa expressão aqui, então, nosso primeiro ponto aqui já foi. E agora, a gente vai trabalhar aqui para fazer a nossa separação de tarefas e arquivamentos em localizações específicas.
vamos lá. Perceba o seguinte, se eu vier aqui para a minha lista de tarefas, na seção de cumprimento, segundo nossa planta lá, né, nossa modelagem de fluxo, no fluxo de arquivamento aqui, eu vou poder chamá-lo a partir do fluxo de análise da seção de cumprimento. Daqui, eu vou poder chamar aqui, ó, mandar ele arquivar, tá? Se eu vier aqui no fluxo de arquivamento, o que ele vai ter? Ele vai ter uma tarefa, arquivamento pendente de confirmar, e aí o cara tem a última chance de saber se ele não marcou errado, né, para arquivar. E a gente deixa isso aqui como uma válvula ali de escape para, não quero desistir. Então ele cancela o arquivamento e aí ele volta para a sessão de cumprimento. Mas, se ele quiser confirmar, ele vai poder confirmar o arquivamento, ele vai lançar o movimento de arquivo definitivo, vai aqui em arquivamento definitivo concluído e vai ficar guardadinho aqui. E aí perceba, pessoal, ó, até essa tarefa aqui, eu uso a minha localização padrão, que é a seção de cumprimento. Então, ó, seção de cumprimento, que é o nosso servidor geral, tá aqui. Mas, na hora que eu mando arquivar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui para a seção de arquivamento. Então, ele muda a raia da minha tarefa aqui, do meu fluxo. Ele vai ficar nesse arquivamento definitivo concluído, né? E ponto final. E aí vai possibilitar desarquivar e aí ele vai chamar o fluxo novamente de sessão de cumprimento, e aí vai cair para a tarefa de sessão de cumprimento aguardar. Então, a nossa ideia é justamente a gente segregar aqui as tarefas para que as tarefas de arquivamento não fiquem aqui nas minhas tarefas que eu realmente tenho que cumprir no meu dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso fluxo de arquivamento. Vou colocar aqui FLX arquivamento. Fluxo de arquivamento. É o nome que a gente colocou lá, né? Vamos lá olhar. Isso aí, fluxo de arquivamento. Vou colocar aqui hoje ativo flow. Definição. Do meu refresh aqui. Vou colocar o meu código. Que é esse aqui. Objetivo. Fluxo destinado ao controle de arquivamento de processo. Beleza. Salvo. Eu vou ter duas raias aqui, né? A primeira raia vai ser essa aqui, seção de cumprimento. Vou alterar essa minha solicitante aqui para a seção de cumprimento. Vou salvar. Escolho aqui o meu seção de cumprimento, né? Meu modelo de localização, seção de cumprimento. E nosso papel vai ser o servidor geral. Está aqui embaixo, diretor de secretaria. Vou mandar inserir aqui. Ok. Show de bola. Fizemos nossa primeira raia. A gente tem uma segunda raia aqui para esse fluxo aqui, que é a seção de arquivamento. Mas eu não vou ter aqui, eu vou criar a minha raia aqui. Seção. Lá. Seção de arquivamento. Mas aí, ó, cadê a seção de arquivamento? Não tem. Então, vou precisar criar uma localização para isso. E aí, pessoal, ó, fiquem à vontade aí para vocês criarem isso aqui. Particularmente, eu prefiro eu criar uma localização que eu quero dar todas as permissões que ele tem como perfil de servidor geral. Por isso que eu crio como localização. Mas se vocês acharem conveniente, vocês podem criar também papéis, né? Para que não necessariamente precise criar uma localização, né?
aqui na minha estrutura. Então, na minha estrutura de padrão de unidade judiciária, eu tenho a assessoria, o julgador, que é o magistrado, a seção de ajuste de fluxo, que é aqueles fluxos ad hoc, né, que a gente fez, e seção de cumprimento, que é os cumprimentos gerais aí da nossa seção de cumprimento mesmo, da nossa secretaria, cartório, vamos dizer assim. Mas como é um pré-processual, não tem essa figura, né? Não tem bem essa figura de secretaria de cartório. Então, eu vou criar aqui a seção de arquivamento. Então, vou dizer que é do modelo já existente, porque eu quero aproveitar desse modelo aqui de estrutura padrão judiciária. Eu quero que ele fique aqui embaixo, como irmão dessas localizações aqui. Então, eu venho aqui, ativo, beleza. Se eu vier aqui, ó, aí apareceu agora. Se eu for lá no meu fluxo, e agora eu vou poder criar minha raia. E aí, lá, fluxo de arquivamento, definição, fluxo de arquivamento. Agora sim eu vou poder escolher seção de arquivamento, servidor geral. Então, só o simples fato de eu conseguir mudar a minha localização, né, ele já vai levar a visibilidade daquelas tarefas de arquivamento para uma outra área. E é exatamente isso que eu quero. Ele não fique junto com os demais cumprimentos que a gente tem no nosso fluxo. Então, vamos lá. Primeira tarefa que a gente vai ter aqui é o nosso arquivamento pendente, confirmar. É um nó de tarefa, né? Quero que ele fique depois do início, e aí vou mandar inserir. Eu quero que ele venha do início, e aí a transição de saída eu vou fazer depois. Gosto sempre de colocar um aviso, e aí eu vou fazer aqui. Poderia colocar aquele recurso que eu mostrei, né? No encontro passado, atenção, verifique, então confirme. Confirme o arquivamento do processo. Confirme o arquivamento do processo. Vou colocar aviso customizado, né? Eu sei que o atenção aqui, ele vai aparecer aquela mensagem amarela, né? Eu mostrei no encontro passado que a gente tem vários valores pré-definidos para isso. Um deles é o atenção. E nossos eventos eu não vou precisar ter nada aqui. Então, é isso daqui que eu tenho para a nossa primeira tarefa. Ok? Vamos agora para o nosso segundo nó. Nosso nó aqui, ele vai ser um nó de sistema, porque eu quero que ele, do jeito que ele está aqui, ó, lançar movimento de arquivo definitivo. Então, eu venho aqui, eu quero que ele venha depois de arquivamento pendente confirmar. Depois de arquivamento pendente confirmar. Show de bola. E agora, eu entro nesse camarada aqui e vou lançar a movimentação. Tá? Para eu lançar a movimentação aqui, eu vou usar aquela expressão lá de lançamento de movimentação. Eu acho que quem já trabalha com fluxo aqui já está habituado, né, com esse recurso, né, de lançamento de movimentação. Então, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, vou colocar aqui. Vamos lá, preencher movimento de código. Aí eu passo o código do meu movimento, né, que está lá na TPU, e aí ele, em tese,
lançaria o meu movimento. Mas eu preciso, no final, colocar o lançar movimento, né? E aí o código é o código da TPU, tá, pessoal? Não é o ID. Aí quem já trabalha sabe disso, né? Mas tem gente aqui que ainda está iniciando e eu percebi, já tive alguns feedbacks de algumas pessoas que estão aprendendo através desses encontros aqui, né? O que é muito bacana. E aí eu vou puxar para vocês aqui o código do meu arquivamento aqui, né? A nossa famosa TPU. Quando eu venho aqui no movimento, eu quero definir o arquivo definitivo. Então, vou pesquisar por aqui. Fosse vários aí. Melhor vir por aqui. Arquivamento. O código do meu arquivamento, ó, definitivo, que é o 246. Então, eu vou pegar esse código aqui, vou jogar aqui, ó. Ok? Salvo. Salvo. Pronto, já fiz o meu, já preparei aqui o meu fluxo para lançar esse movimento, né? Que é o 246, que é o de arquivamento definitivo, como a gente viu aqui na nossa TPU. Então ele vai aparecer lá isso aqui na timeline do meu processo, arquivado definitivamente. Ok, fiz direitinho, fechei aqui as chaves, ok. Vamos lá para o nosso... Opa, nós vamos para o nosso próximo nó. Nosso próximo nó tem aqui no na nossa modelagem, vai ser o nó de tarefa arquivamento definitivo concluído, para mostrar para o usuário que ele realmente foi concluído, né, o arquivamento. Então eu vou copiar e colar aqui. Quero que ele venha depois do lançamento do movimento. É um nó de tarefa mesmo. E aí, tenho aqui início. Opa, início. Vamos lá. Quero que ele venha depois do lançamento. Então, depois que ele lançar, eu quero que ele chegue aqui na minha tarefazinha de arquivamento definitivo concluído. Então, eu não tenho mais um traço, alguma coisa, porque eu não tenho mais ação para fazer nenhuma aqui. É simplesmente foi arquivado, está feito o serviço. E aí, ó, o grande ponto aqui é isso aqui, ó, seção de arquivamento. Ele fica atribuído a esta raia aqui, ó, seção de arquivamento. Sendo que quando ele cair nessa tarefa, eu tenho a opção de desarquivar. Ele vai lançar um movimento de desarquivamento. E aí a gente vai abrir aqui. Eu quero que ele venha lá do arquivo definitivo concluído. Vai ser a minha única opção que eu tenho, né, para tirar esse processo dessa tarefa. Vai ser o modo sistema. Por quê? Né, coloquei aqui com uma representação da engrenagem, que é um nó do sistema, e aí eu quero que ele, de fato, lance agora o movimento, né, de desarquivamento. Porque se eu lancei o movimento de arquivamento definitivo, para efeito de estatística, esse processo já está arquivado. E aí, quando eu tenho um movimento de desarquivamento em seguida, é porque ele voltou a estar em tramitação. Então, quero que ele venha lá do meu arquivamento definitivo concluído, e eu quero que daqui ele vá para apagar a variável do fluxo, que ainda não criei. Na realidade, pessoal, eu coloquei como padrão, né? Sempre se apagar a variável do fluxo, porque eventualmente eu poderia ter alguma variável que eu tivesse criado aqui que eu precisaria apagar. Mas eu estou vendo que são tarefas que eu não crio variável nenhuma. Então, em tese, isso aqui estaria aqui
de forma inutilizada, né? Então, para simplificar, eu vou aproveitar, vou até tirar isso aqui e vou jogar para cá. Eu quero que ele vá para o meu fluxo, eu quero que ele inicialize o meu fluxo de análise de comprimento. E aí, quando ele vier também lá do meu cancelar, se ele quiser desistir de arquivar, né? Ele vai poder desistir de arquivar. E aí, ó, cancelar arquivamento. Ele tem uma oportunidade aqui, vai lançar aquele aviso que a gente criou, e aí ele pode desistir e voltar novamente para o fluxo de análise da sessão de cumprimento. Então, é assim que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou colocar ele para o término. Quero que ele vá para o término. E, como ele é para lançar o movimento de desarquivamento, então eu vou fazer a mesma coisa como a gente fez lá no meu lançar movimento de arquivo definitivo. Vou colocar a minha expressão. Então, vou colocar a minha expressão aqui, preencher movimento de código. E aí, qual é o código do arquivamento? Do desarquivamento, né? O código de desarquivamento vai ser o 843. Então, vem aqui, copio, né? Lançar movimento. Lançar movimento. Ok. Salvo. Vou fechar aqui. Abrir para atualizar o nosso gráfico. Olha só. Tem uma saída daqui para o término, que ele cria sozinho, automaticamente. E por isso que eu gosto de revisar sempre o gráfico, né, antes. Vou mandar logo publicar. Vou fechar e abrir para ele poder atualizar. Então tá aqui. Mando para cá, sessão de cumprimento, show de bola. Ele confirmou o arquivamento, lançar movimento de arquivo definitivo. Faltou nossa saída direto para cá, né? Direto para cá. Sendo que eu tenho que fazer a chamada aqui, na realidade, não, daqui não tem término, senão ele vai sair do fluxo, né? E vai ficar órfão aí de fluxo. Na realidade, eu preciso chamar isso aqui. Inicializar esse fluxo aqui. Então, vamos lá fazer. Nós iniciar fluxo de análise da sessão de cumprimento. Então, depois de lançar, eu quero que nosso sistema, beleza. Então, depois de ele lançar, eu quero que ele inicialize o meu fluxo de análise da sessão de cumprimento. Aí esse sim que vai para o término. E na hora que ele inicializar o meu fluxo, eu quero que ele simplesmente termine mesmo esse fluxo de arquivamento. E aí esse que é o nosso grande recurso aí de utilização de mini fluxos, né? Sempre finalizando o que chama, inicializando e a chamada. Para não deixar alinhamento nenhum. Então, vou colocar no incluir processo de fluxo aqui, né? Se querer. Não tem perigo de digitar algo errado aqui. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. É para a gente ser mais rápido aqui. Ok. Processo judicial serve incluído fluxo de análise, sessão de cumprimento. Faço o meu processo. Quero que ele leve todas as minhas variáveis. Se ele tiver guardado o último ato proferido, ele também já sai arrastando, né? Que é o exemplo que eu sempre dou aqui. Ok. Eu acho que deixei uma saída a mais aqui, né? O término. Na verdade, não existe essa saída aqui. Essa saída tem que ir para esse camarada aqui. Iniciar fluxo. Opa.
deu aquele bugzinho, né? Mostrei no evento passado, acho que ele trabalha com fluxo, já passou por isso. Vou mandar salvar aqui só para não perder tudo. Voltando, cliquei no logo do PJE, ele deu uma atualizada e agora eu posso retornar. Eu quero que ele venha lá do lançar movimento de desarquivamento. Agora foi. Beleza? E do lançar movimento de arquivamento, eu ainda tenho um término. E o término. Eu quero que daqui ele vá para inicializar o fluxo de análise de cumprimento. Agora sim. Salvo, vou logo mandar publicar, depois eu reviso aqui, porque se tiver tudo ok, a gente já vai testá-lo. Então tá aqui, ó. NAS, arquivamento pendente, confirmar. Ele confirmou, lançou o movimento, caiu aqui. E aí, a qualquer momento, ele vai poder entrar com a localização dele, né? A gente vai ter que habilitar esse usuário com aquela localização também, não só da seção de cumprimento e da seção de ajuste de fluxo, mas também agora a gente vai ter uma outra localização para o usuário, para aqueles que têm essa prerrogativa de pegar processos e desarquivar. Pode ser que na unidade nem todo mundo tem essa prerrogativa, né? E aí ele, quando mandar desarquivar, eles lançam o movimento e chamam o nosso fluxo de nossa seção de cumprimento. Mas eu também criei aqui uma outra opção, que eu posso mandar direto para o meu iniciar fluxo de nosso cumprimento, né? E é essa nossa opção aqui. Essa nossa opção aqui, ó. Cancelar arquivamento. Ele chama o nosso fluxo aqui de volta. Encerra de arquivamento e chama esse camarada de volta aqui. Então, esse aqui, o nome desse cara aqui vai ser cancelar arquivamento. E para confirmar o arquivamento, eu coloquei esse nome aqui, ó, confirmar arquivamento. Eu vou colocar nas minhas transições de saída aqui. Quando ele tiver em arquivamento definitivo concluído, ele vai poder desarquivar. Então, posso vir aqui também e desarquivar. Ok. Salvo, publico, abro aqui. Venho aqui no gráfico, agora sim. Se ele mandar para cá, ele pode efetivamente confirmar o arquivamento, como ele pode cancelar e voltar lá para o nosso fluxo de sessão de cumprimento. Então, ok. Eu acho que já dá para a gente voltar para o nosso fluxo lá e criar a saída para esse nosso fluxo de sessão de cumprimento, né? Eu posso vir aqui, sessão de cumprimento, analisar. Eu só tenho a inicialização dos fluxos paralelos. Vou ocultar esse término aqui, que eu tinha deixado para fazer alguns testes aqui, mas não precisa esse término sendo visível, né? E aí vou criar a chamada para o meu fluxo lá de arquivamento. Iniciar fluxo de arquivamento. E aí eu quero que ele venha depois de inicializar o fluxo de lançamento paralelo. Vai ser o nosso sistema, né? Nós usamos subfluxo. Vai vir aqui de sessão de cumprimento analisar. E aí depois eu quero que ele volte. Aqui, na realidade eu quero que daqui, na hora que ele inicializar, ele simplesmente vá para o término. Ok? Opa, deu bug novamente. Vamos lá, salvar. JE. Fluxo. Arquivamento não. Sessão de cumprimento. Análise da sessão de cumprimento. Venho aqui. Eu quero que ele venha do sessão de cumprimento analisar. Ok. E aí vou ter que criar o meu evento, né? Para chamar o meu fluxo. Entrar no nó desse sistema aqui. Eu quero que ele vá lá e
chamo meu FLX arquivamento. E a gente acabou de fazer. Então, inicializa com isso, fecho aqui. No código do fluxo vai ser FLX arquivamento, arquivamento. Ok. Salvo. Fluxo salvo, publico. Ok. Deixa eu abrir aqui para a gente revisar, né, o nosso gráfico para ver se está certinho. Olha aqui, beleza. Tem esse término aqui, mas ele está oculto, né? Então, aqui eu tenho a opção de arquivar, né? Então, acho que é para ficar de melhor visualização, eu vou colocar aqui o sessão de cumprimento. Sessão de cumprimento. E aí tem um nome aqui, arquivar. Ctrl C, Ctrl V, isso. Arquivar. Simples assim. Salvo. Publico. Fluxo, salvo, publicado. Então, eu venho aqui, servidor geral, a gente já pode testar o nosso fluxo. Sessão de cumprimento analisar. Se eu quiser arquivar esse processo, o que eu vou fazer? Vou mandar arquivar aqui, ó. Na hora que eu mandar arquivar, o que ele vai fazer, ó? Confirme o arquivamento do processo. Posso tirar o meu botãozinho aqui, depois a gente tira. E ele pode desistir. Se ele desistir, né? Cancelar arquivamento. Ele vai voltar para a minha sessão de cumprimento. Mas se eu quiser confirmar o meu arquivamento, eu posso simplesmente vir aqui, ó, confirmar. E aí, antes que alguém pergunte, eu gosto de deixar iniciando com um nome minúsculo, porque se vocês forem ver aqui, ó, passo o mouse, ó, encaminhar para confirmar arquivamento. Por isso que eu não coloco a inicial com caixa alta. É um preciosismo meu. Confirmar arquivamento. Ok. O meu 16, ele foi arquivado. Se eu vier aqui, ó, ele não está junto com os demais. É exatamente isso que eu quero. Mas aí, se eu quiser lá e desarquivar o meu processo, esse meu processo, eu vou ter que me habilitar aqui na seção de arquivamento, colocar como servidor geral. Tá? Eu dou um perfil de servidor geral. Poderia fazer isso aqui, né? Mas esse ambiente aqui tá, o servidor pode cadastrar outros servidores. Então, vou colocar minha localização aqui. Serviço pré-processual. Seção de arquivamento. Eu venho aqui. Servidor do núcleo judiciário. Magistrado. Servidor secretaria. Servidor geral está aqui. Seção de arquivamento, colocar minha visibilidade. Hoje, mando incluir. Eu saio do sistema para atualizar meus perfis. Entrar novamente. E aí, agora, eu posso vir aqui, seção de arquivamento. Olha aqui, arquivamento definitivo concluído. Se eu abrir aqui o meu processo, ele vai ter aqui, desarquivar. Então, na hora que eu desarquivar, aí ele volta lá, ele sai daqui e volta lá para a minha tramitação normal. Meu servidor geral. Aí sim, eu tenho que cumprir, tenho que fazer alguma coisa, ó, sessão de cumprimento analisar. Aqui o meu 16 de volta. Se a gente abrir o nosso processo, ó,
ele foi arquivado definitivamente, depois ele foi desarquivado. Então ele lançou os movimentos certinho, e assim a gente consegue separar aí essas tarefas, né? E por muitas vezes elas são bem populosas, naturalmente, na realidade, elas são bem recheadas, né, de processos dentro dela. O ideal é que a gente não tivesse uma tarefa para isso, porque, como o Dr. Braulio explicou, né, no primeiro encontro, o processo ele é muito dinâmico, então depende de muitos eventos externos, internos, para que aquele processo ele volte a ser impulsionado, né? Enfim, se tivesse sido suspenso também, a gente pode fazer esse controle por aqui, né? E aí a gente conclui na nossa pautazinha aqui, nosso segundo tópico. Paulo, se você me Oi, permite aí Renan. uma Por interrupção favor, doutor. quase indevida, Por favor. essa questão só enfatizando que ela guarda mais relação com a usabilidade, ela facilita para o usuário. Porque se eu tenho uma tarefa, como todos os processos são instanciados no fluxo, fica mais fácil para o usuário colocar em outro lugar aqueles processos que ele normalmente não vai mexer. Você mencionou uma outra situação dos processos que são suspensos, sobrestados, arquivados provisoriamente ou arquivados definitivamente. Esses processos não são processos do dia a dia. Aquilo fica poluindo a tela com uma série de tarefas que o usuário às vezes pode até se perder. Então, colocar num outro lugar, mas sabendo que você pode manipular, pode mexer, pode trazer, e quando tiver um evento nele que exige uma análise, você configura isso para que ele volte. Então, é, é nesse sentido também, né? Essa possibilidade de ser paralelo e de mini fluxo facilita esse tipo de ação e confere uma maior usabilidade para o sistema fica mais, a tela para o usuário no dia a dia fica mais limpa e mais agradável para o trabalho. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, doutor. Não só essas vantagens que o doutor Braulio falou em relação ao usuário final, mas do ponto de vista tecnológico, isso aqui indiscutivelmente é, um, é uma estratégia, eu diria até que é essencial, né? Assim como várias outras coisas na vida, quando a gente se dá conta dessa sacada, a gente, caramba, por que eu não fiz isso antes? Porque a gente sabe que aquela contagem de processos por tarefas, ele tem um custo de processamento. Então, como tem várias pessoas acessando o painel do usuário, carregando tarefas, o sistema ele vai contar a quantidade de processos que tem em cada tarefa. E se eu tiver uma tarefa de arquivamento lá, ele vai fazer um contador em cima de todos os processos que estão arquivados. Então, tem um custo disso daí, custo de processamento, e acaba sendo é, mitigado aí, né? Porque a gente passa a usar essa estratégia aqui. E para fechar, pessoal, o nosso terceiro ponto aqui é para a gente, na realidade, eu passar para os senhores algumas estratégias para migração de fluxo, o fluxo atual de vocês para um modelo de mini fluxo. Eu até gostaria de trazer aqui uma função super, mega, hiper automatizada, mas não foi possível, mas está no nosso radar, está no nosso roadmap, o desenvolvimento dessa ferramenta de forma a migrar, né, automaticamente, né, de forma automatizada, vamos dizer assim, os processos que estão nos nossos fluxos atuais, né, que é o conceito de subfluxo com, com aqueles forks, aqueles join, né, coisas que a gente não usa nessa nova metodologia que eu trouxe aqui para os senhores. Então, só queria mostrar aqui, né, não deu para trazer um fluxo, eu não ia trazer um fluxo aqui grande, nem inflado aqui para colocar nesse ambiente, porque eu tenho que ajustá-lo, mas aqui o que eu queria passar para vocês é apenas passar algumas estratégias, né, que são estratégias que a gente também quer adotar aqui no TJRN. Né? Nós ainda continuamos na metodologia anterior de desenvolvimento de fluxo, né? A gente ainda não conseguiu migrar nossos fluxos para um modelo de fluxo, de mini fluxo, mas
também está no nosso radar aí e na nossa linha de tempo aí de atividades. Então, considerando que a gente tem lá o nosso fluxo, geralmente o pessoal coloca assim, fluxo básico geral, né? A gente tem lá o nosso fluxo básico geral. Aí o fluxo básico geral, sei lá, chama preparar ato judicial. Aí depois que ele prepara o ato judicial, ele chama o cumpridec, né? Cumprimento de decisão. Então, nosso fluxo, metodologia antiga, na minha metodologia antiga, eu tenho aqui o meu fluxo básico geral, e aí que ele vai chamar esse camarada, que vai chamar esse camarada e vai ficando alinhado, né? Aí depois que eu encerrar isso aqui, ele poderia voltar para esse, eu poderia voltar para o fluxo básico geral. E aí o que é que acontece? A gente tem vários pontos dentro dos nossos fluxos que utilizam variáveis, né? Então, essas variáveis, ela é o nosso calcanhar de Aquiles aí na montagem de estratégias, vamos dizer assim, para a migração para o modelo de mini fluxo. Mas qual é a ideia, né, que nós queremos aplicar aqui no TJRN? A gente quer desenvolver uma ferramenta de migração automática. Essa ferramenta, ela vai utilizar o motor de fluxo do PJE, de forma que ele consiga inicializar os fluxos, os mini fluxos, né? Os mini fluxos. Então tem um motor de fluxo que ele vai inicializar os mini fluxos, mas antes desse camarada aqui, eu vou ter um de para. Esse de para, ele vai me dizer que fluxo A, aqui da minha metodologia antiga, dos meus fluxos antigos, né? Fluxo legado A. Esse fluxo legado A, eu tenho a tarefa X, a tarefa Y, e aí quando eu vou querer migrar esse processo, e aí eu vou dizer nesse de par aqui, essa tarefa, nesse fluxo do legado A, ele corresponde ao mini fluxo, vamos dizer assim, mini fluxo. Eu vou separar aqui assim, por exemplo, fluxo novo A e tarefa X. Então, eu vou migrar esse camarada daqui para cá. E aí, né, nesse de para, eu também vou ter a possibilidade de informar aqui também as minhas variáveis. Coleção de variáveis. Agora, variáveis. Beleza. Coleção de variáveis. E aí eu poderia colocar, olha, leva o último ato proferido, né? A gente tem aquela variável que ele sempre guarda o ato preferido, último ato proferido, ato proferido, né? Ato proferido. Aí posso separar aqui um ponto e vírgula. Aí eu quero que ele leve também o condição, lançamento, temporário. E aí eu vou informando quais são as tarefas que eu quero que ele migre desse fluxo aqui para o meu novo fluxo. E aí, nesse meu mini fluxo, ele carregaria todas essas tarefas, iria para o término desse fluxo aqui, né? Ele finalizaria simplesmente a tarefa, né? O fluxo e a tarefa desse legado aqui, inicializaria o meu mini fluxo, levando essas variáveis. Aí vocês podem estar questionando, mas vai dar uma trabalheira. Vai dar uma trabalheira, mas a gente consegue fazer uma estratégia para fazer com que o usuário ele trabalhe até a sexta-feira dele lá no fluxo antigo, e no final de semana a gente dá um play lá nessa ferramenta automatizada, e aí na segunda-feira ele chega lá nos fluxos novos. Essa é a primeira abordagem. Essa é a primeira metodologia, essa é a primeira estratégia, vamos dizer assim. Metodologia não, estratégia. Estratégia
Hum. A estratégia 2, a estratégia 2 é no seu, no seu fluxo lá, que utiliza a metodologia antiga, você iniciar fluxo. Eu vou colocar aqui, ó, tarefa central rodoviária e encerrar o fluxo atual, ou seja, deixar essa metodologia aqui, essa estratégia aqui, a gente deixa a critério do usuário para migrar para os novos mini fluxos. Agora, lógico, para que a gente faça uma migração dessa, a gente precisa, obviamente, deixar todos os fluxos que estão no fluxo do legado, né, já todos prontos, já todos funcionando. Isso aí dá para ser feito, né, no ambiente de homologação, de teste, como nós sabemos. E aí, fechando essa tramitação processual, onde a equipe de negócio certamente vai validar, vai ver que está sendo possível, né, tramitar o processo em todas as tarefas, né, que o legado ele já permite tramitar, a gente conseguiria, né, deixar aí o próprio usuário dizendo, opa, eu só estou vendo vantagens aqui, realmente esse novo fluxo tem uns nomes melhores, esse novo fluxo ele é mais rápido, que a gente já viu que, né, com esse conceito, a gente não tem mais tarefa de arquivado lá dentro dele. Então, assim, quando vai depender tanto do marketing que vocês fizerem, né, em relação ao novo fluxo, para incentivar o pessoal a migrar para o novo fluxo, como também para incentivá-los a não ficarem com duas tarefas que fazem a mesma coisa. Então, de repente, vocês têm uma tarefa lá de preparação de ato de comunicação, então vai ter um nome do que está no mini fluxo, outro não está no nome do fluxo, do nome do fluxo lá do legado. Aí, assim, o usuário pode se incomodar com isso. E, na verdade, ele vai se incomodar com isso. Então, das duas, uma. Ou vocês, né, vão deixar a cargo do usuário, para que lá na tarefa central de vocês, né, cada um tem a sua, aqui é a NASA Secretaria, tem tribunal que é verificar a providência adotar, tem outra que é dar cumprimento, enfim. E aí a gente deixaria a saída lá para os nossos novos fluxos, que aí cairia no nosso fluxo com a tarefa central lá, permitiria ele sair para qualquer lugar. Ou a gente partiria por esse desenvolvimento aqui, né, mais automatizado. Por outro lado, ele é mais arriscado, precisa de uma homologação bem mais, né, eficiente, bem mais custosa, né? E aí, eu gostaria muito que a gente tivesse isso aqui, né? O usuário ele amanhecer sem trabalho nenhum, mas é um negócio bem arriscado. De toda forma, a gente vai tentar. E como a gente hoje está com a limitação de recursos, né, de pessoas para ir no TJRN para isso, apesar de estar no nosso radar fazer isso aqui, mas ainda não é prioridade. Então, quem tiver mais estrutura do que nós, TJRN, quiser arriscar aí eu peço encarecidamente para que, ao desenvolver isso aqui, coloque lá no GitJuice, né, a solução, porque realmente todo mundo vai ganhar, todo mundo vai poder usufruir dessa ferramenta e fazer os seus testes lá para ver se vale a pena ou não fazer essas migrações. E a gente sabe que precisa que seja muito bem apontado, tarefa X do fluxo do legado A para a tarefa tal, levar todas as suas variáveis, tudo certinho, para que não haja perda de informação, nem muito menos fique tarefa do fluxo do legado órgão de tarefa e fluxo no conceito de mini fluxo. Então, são essas duas estratégias aqui que eu queria passar para os senhores, e aí a gente conclui
o nosso terceiro tema aqui, nosso último encontro. E aí eu quero aproveitar para agradecer a todos, agradecer ao Dr. Braulio aí pela confiança, agradecer ao pessoal do TJRN, a Gerânio, que me liberou para estar aqui, né, para a gente poder disseminar esses conhecimentos, né. Gerânio é o nosso secretário de informática. E aí quero agradecer também a toda a equipe do CNJ, que trabalhou intensamente, né, para que isso aqui fosse factível e nós estivéssemos aqui para entregar todas as informações para os senhores.